Meus irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico que nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 15 e capítulo 16. Capítulo 15 é a tradição dos anciãos. Vamos ver. Então chegaram ao pé dele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os vossos discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, disse-lhe: por que transgredir vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe, que morra de morte. Mas vós dizei: qualquer que disser o pai ou a mãe, maldisser, é oferta ao Senhor. Podereis aproveitar de mim esses que não precisam honrar seu pai e sua mãe? Então nós vemos, meus amados irmãos, que os apóstolos de Jesus comiam sem lavar as mãos, e os judeus tinham uma tradição que antes de ir ao mercado, antes de ir ao cemitério, à rua, só tinha que comer, lavar as mãos antes de comer. Os apóstolos de Jesus comiam sem lavar as mãos, e eles perguntaram: por que transgride os teus discípulos a lei de Moisés, porque comem sem lavar as mãos? Jesus disse: porque vocês também transgrediram a lei de Deus? Porque Deus tinha dito que aquele filho que fosse mau, que não honrasse pai e mãe, que morresse, que fosse morto. Mas vocês chegaram e transformaram para dizer: não, qualquer que pecar contra o pai e sua mãe será corban, quer dizer, dará uma oferta para o templo e foi perdoado. Então nós vemos aqui que Jesus disse, que esse povo, que pouco, assim profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está de mim, em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem, O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, E os discípulos cercados do Senhor, dizendo: Senhor, explica-nos essa parábola, Então Jesus disse que aqueles homens eram condutores cegos, e se um cego carregasse um cego, caía. Pedro, tomando a palavra, perguntou ao Senhor, explica-nos a parábola. Jesus respondeu e disse-lhe: até vós estáis sem entender, o verso 17, versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o contamina do homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os frutos, os falsos testemunhos e a blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, e não o comer sem lavar as mãos. Então, meus amados, é do coração do homem que sai os adultérios, a prostituição, o homicídio, o latrocínio. Isso Jesus disse que é o contamina, o que Jesus estava falando da alma, E não o que entrava pela boca do homem, que era comido e lançado fora. No verso 21 em diante, o versículo 21 em diante, nós vemos uma mulher cananeia, que quando Jesus partiu dali, veio uma mulher cananeia, da cercania, clamou a Jesus, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então nós vemos que a partir dali Jesus saiu sem ouvir aquela mulher. A mulher continuava caminhando, e até os discípulos disseram: Senhor, despede, que ela vem gritando atrás de nós. E Jesus disse: eu não fui enviado senão a casa de Israel, Eu não fui enviado senão a casa de Israel, E nós vemos, então, a mulher chegou e adorou ao Senhor, disse: socorre-me, Ele, porém, disse: não convém pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então nós vemos que a partir daí, primeiro aquela mulher veio gritando, depois ela se prostrou e adorou. E ela disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela chegou: Senhor, mas me socorre, eu quero socorro, eu quero tu cura. Jesus disse: não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os cachorrinhos eram tidos como gentios, na antiguidade. Então nós vemos que a partir daí foi que essa mulher disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A partir daí, com a humilhação daquela mulher, Jesus disse: a mulher grande é a tua fé, A mulher grande é a tua fé. Que coisa linda, irmão? Seja isso como tem dito, como tu desejas. Desde aquela hora a sua filha ficou boa. Mas muitas vezes nós não alcançamos a bênção de Deus porque nós somos soberbos, rebeldes. É como Naamã, que o homem de Deus mandou ele banhar 7 vezes no Rio Jordão, ele não quis banhar-se, enquanto não banhou ficou leproso. Depois que humilhou-se foi limpo. Assim essa mulher, quando a mulher foi chamada de cachorrinho, quando Jesus não atendeu, ela só era dar uns gritos em Jesus e ir embora, perdia a bênção. Mas ela se humilhou, adorou e disse: também os cachorrinhos comem da mão que cai, das migalhas que cai das mãos do seu Senhor. E foi abençoada.
Aqui nós vemos no capítulo 29 a segunda multiplicação dos pães. Nós vemos que é a mesma semelhança do primeiro. O verso 32, que Jesus teve grande compaixão, né, que Jesus disse aos seus discípulos, disseram, onde vamos comprar tanto pães, né, para saciar uma multidão? Jesus perguntou, verso 34, quantos pães tendes? E disseram, 7, e uns poucos de peixe. Então, para Jesus fazer o milagre, é necessário que nós tenhamos alguma coisa, principalmente a fé. E depois alguma coisa que nós temos. Então, o que nós vemos aí, irmão, 7 pães e alguns peixes. Jesus orou, alimentou a multidão e ainda sobrejaram 7 cestas cheias de pedaços de peixe, porque o nosso Deus é aquele que ainda multiplica pão e peixe. Você crê nisso? Ele vai multiplicar a tua alimentação, a tua vida, vai fazer prosperar a sua vida. A partir do versículo do capítulo 16, nós começamos a ver, irmãos, sobre o fermento dos fariseus. Chegaram os fariseus e saduceus para tentar, pedindo-lhe que mostrasse o sinal do céu. E o que foi que Jesus disse? Quando é chegada a tarde, vocês dizem que há bom tempo, não é? Porque o céu está rubro, não é? Quando é chegada a tarde, vocês dizem que há bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, você diz, não haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócrita, você sabe diferenciar a face do céu e não conhecer os sinais do tempo? Aí disse, uma geração má e perversa, adúltera, geração má e adúltera, pede um sinal, sinal nenhum será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Como Deus via essa multidão, essa população, se for nos dias atuais, perversa e adúltera, não tem outra linguagem, se permanecer desse jeito, nessa perversão e nesse adultério espiritual e adultério material, não tem outra saída para essa geração senão ser condenada. E nós vemos que Jesus disse, nem sinal nenhum vai dar, senão o sinal do profeta Jonas, né? E dali retirou-se, né? Nós vemos ali, meus amados irmãos, depois eles perguntaram, Jesus falando sobre o que ele deveria se livrar do fermento dos fariseus, e eles disseram, o Senhor está falando, é porque a gente não trouxe pão. E Jesus falou para ele que o fermento dos fariseus era um ensino, a doutrina dos fariseus, a malícia que eles tinham, principalmente, em não reconhecer o poder de Deus. Quando a gente chega no verso 16 em diante, a Bíblia diz que chegando na partesaria de Filipe, Jesus entregou aos seus discípulos, dizendo, quem diz os homens seus filhos do homem? Então nós vemos que eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, que tu és um dos profetas, que tu és Elias, outros dizem que tu é várias coisas. Jesus disse, e vós, quem dizes que eu sou? Ele disse, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, na verdade te digo, Pedro, que não foi tu, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi a carne nem o sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Olha, que Jesus não disse que a igreja estava edificada sobre a pedra Pedro, mas sobre a pedra Jesus. Essa pedra que Pedro terminou de dizer que era o Cristo, o Filho de Deus vivo. É a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual foi posta por cabeça de esquina. A palavra Pedro quer dizer pedregulho, pedrinha pequena, Péter. Mas Jesus estava falando da grande rocha que é o próprio Jesus, né? Nós vemos, meus amados irmãos, que depois de uma grande revelação que Pedro tinha tido, nós vemos que Jesus começou a dizer aos apóstolos que importava que ele fosse para Jerusalém e ali fosse morto e que fosse crucificado. Mas nós vemos ali, meus amados irmãos, que Pedro chamou Jesus e disse, Senhor, longe de ti que te aconteça tal coisa. Pedro amava Jesus. Mas nós vemos que naquela hora estava sendo usado por Satanás, porque se Jesus não morresse na cruz, a gente não teria salvação. Pedro dizendo, Senhor, que é isso? Não deixe que isso aconteça. Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque não entende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, a partir daí, Jesus começou a mostrar aos discípulos que aquele que amasse a sua vida, né? Disse, verso 24, então disse Jesus aos seus discípulos, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, siga a cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Que aproveite o homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua alma. Jesus estava mostrando aos apóstolos que se for necessário, eles teriam que morrer.
do jeito que Pedro não queria que Jesus morresse, ele também não queria morrer. É tanto que nós vamos ver que lá na hora que Jesus entrou, que perguntaram a Pedro se ele conhecia Jesus, ele com medo de morrer disse que não conhecia e negou Jesus. Amado, que nós venhamos, se for possível, morrer por causa da palavra do Senhor, testemunhando, porque só fazendo assim seremos dignos.